irmão José, mas quando eu aceitar Jesus não vai ter luta? Vai aumentar a luta. Mas você não vai ter mais essa tristeza na sua alma. A sua alegria vem, você nem imagina. É a luta batendo na porta, é a luta aumentando e sua alegria continua viva. Irmão José prova. Apóstolo Paulo diz, indo para Roma para morrer, ele diz, sabia que ia morrer. Ele diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele queria dizer assim, agora eu sei que há um ser, há um Deus que me entregou por mim, mora dentro da minha alma. Eu tenho alegria para você. Ele diz, quando eu pensei que estava forte, aí que eu estava fraco. Mas quando eu pensei que estava fraco, a alma triste, aí que eu estava forte. E eu deixo, irmão, essa palavra para nós. Porque nós meditamos essa noite. É como a irmã Neuza falou, irmão, é conhecida que é o único livro que tem a receita para tudo. Eu estou passando um problema lá em casa, no casamento, Jesus, ele ensina aqui dentro. Ah, minha empresa não tem resultado, ele ensina aqui dentro. Tudo está aqui dentro. O salmista quer dizer, quando estava louvando, ele estava louvando e engrandecendo a Jesus Cristo. O Salmo 51, quando ele se sentiu vazio, ele quis dizer, Jesus, eu preciso de ti dentro de mim de novo. Agora, quando nós abrimos esse livro, o cenário muda, a história muda, porque é o próprio Deus falando comigo e com você. Aleluia, Jesus. Por isso que quando essa palavra é pregada, você sente algo, porque Deus está falando dentro de você. Aonde o homem não vai, aonde o doutor não vai, essa palavra vai. Está falando nessa noite com alguém. Está falando com a alma batida, que a alma que está triste, que está talvez pensando, eu não sei, mas Deus conhece, dizer, minha vida não tem solução, mas Deus está dizendo através da palavra, não fica abatido a alma, porque tem solução para você. Tem solução. E eu sou grato, irmão. Já passo para o irmão Valmar, está trazendo também a palavra, depois ele encerra. E grato para o irmão Edivan, pelo seu pai, sua mãe, todos que abriram isso. A Bíblia diz que quando nós abrimos as portas, é um privilégio grande para pregar essa palavra. Se der um copo de água a um filho de Deus, é um privilégio grande. E hoje, nessa noite, e aquele que escuta também é um privilégio grande essa palavra. Amém? Mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, o que já temos ouvido aqui, realmente daria para salvar essa vila todinha, né? O profeta Jonas pregou só uma palavra, dizendo, daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. O povo creu e não foi destruída aquela cidade. Só com aquela pequena pregação. E a gente estamos aqui, como já foi falado nessa noite, o nosso intuito é ver as pessoas bem. É o que Jesus sempre fez e nos ensinou a fazer. É porque o homem em si, ele é mau, né? O ser humano em si, ele é mau, precisa de Jesus. Eu estava analisando hoje, eu dizendo, o que seria das coisas criadas sem a manutenção do que criou? Já imaginou isso aí? Se não tivesse manutenção das coisas que os homens criam, se eles, ao fazerem, não desenvolvesse também o cuidado daquilo que fez, tudo se acabaria, jogaria de lado e pronto. O ser humano, ele é uma obra-prima de Deus, criada por Deus. Quando nós não somos cuidados por quem nos fez, nós vamos perecer. Mas Deus é tão bom que, vendo o homem largado por causa dele mesmo, não de Deus, porque Deus nunca largou o homem foi que largou Deus e larga Deus e vira as costas para Deus. Todos os dias a gente vê as pessoas cada vez mais afrontando a divindade santa, cada vez mais zombando, criticando. Se vai fazer uma festa de carnaval, tem o prazer de zombar de Jesus, tem o prazer de escarnecer dele. Se fosse outro, o que faria?
deixava de lado. Mas ele não, ele todo dia está chamando. Por que os cristãos sempre foram perseguidos? Por causa da pregação que prega. Para o bem das pessoas. E Jesus foi crucificado ali pelo bem das pessoas. Eu vou deixar um texto aqui lá em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. João é um dos seus apóstolos. Esse João aqui foi o que escreveu o livro do Apocalipse. Esse João aqui não é o João Batista, mas ele vai falar de João Batista nesse texto que eu vou ler. É um João falando de outro João, né? Louvado seja Deus. Diz assim no capítulo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, chamado João, que é o João Batista. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem. Não era ele a luz, não era João Batista a luz, não é João Batista a luz, não era ele a luz, mas testificava da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graças e de verdade. João Batista testificando no deserto da Judéia, pregando, batizando. Um dia Jesus chega para ser batizado por João. João diz: não vou batizar o Senhor é maior que eu. Louvado seja Deus. Quando João testifica, irmãos, no verso 29, você vai ver, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ser que vinha a ele, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele qual eu disse: após mim vem um que é antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então João aqui está falando de Jesus, falando que Jesus, ele, Deus, Verbo, ele veio do céu e se fez homem. Trazer aqui um resumo da história, ou seja, das profecias que fala sobre Jesus. Se voltarmos lá para o livro do profeta Isaías, louvado seja Deus, o capítulo de número 7, verso de número 14, diz assim: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aqui é antes de Jesus nascer, 700 anos atrás. Profeta Isaías, Deus usando ele, disse: eu vou dar um sinal. Vai acontecer algo que nunca aconteceu. A virgem vai conceber e dar à luz. E nós sabemos já como foi isto, irmãos. Maria estava para casar com José. Virgem, não tinha relacionamento sexual como hoje, né? Muitas pessoas, antes do casamento, já está por aí fazendo tudo, porque erra o caminho, só faz coisa errada. Maria era uma serva de Deus que se guardava para José, se guardava para o seu esposo. Serva de Deus. E uma certa vez Gabriel chega até ela e diz: salve agraciado, o Senhor é contigo. E ela olha e diz: onde é que vem essa saudação? Aí ele diz: olha, o Altíssimo, o Todo-Poderoso vai te envolver com o Espírito Santo, e você vai conceber. E o que em ti vai ser gerado vai ser chamado Filho do Altíssimo. E quando ele nascer, coloca o nome dele de Jesus, que quer dizer salvação. E Maria ficou espantada com aquela situação, porque uma mulher, naqueles tempos, se achasse grávida, era o paredão, era apedrejamento. Sem casar, era apedrejamento. E agora dizer para José, e agora diante da sociedade falar tudo aquilo ali, as pessoas iam acreditar? José tentou deixar ela: o Senhor
revelou a José e disse: não, largue a Maria, porque o que nela está gerada não é fruto do homem, mas do meu Espírito Santo. E José volta atrás, e o Senhor diz: ó, você não vai conhecer Maria, você não vai ter relacionamento sexual com Maria, enquanto o menino nascer. Depois, vocês serão uma família. Resumindo, irmãos, e trazendo aqui a trajetória desse que fez-se carne e habitou entre nós. Quando diz que ele é o Emanuel, Deus conosco, no capítulo de número 9 também do profeta Isaías, vai dizer assim, aleluia, capítulo 9, verso de número 6, porque um menino nos nasceu. Aqui o menino já nasceu. O povo tá já lembrando dele aqui no Natal aí, né? Só lembram muitos nesses dias. E tem mais. Não é lembrar de Jesus. É a festa que tem do Natal. Porque as pessoas estão preocupadas, como Noé, no tempo de Noé, ele chega a dizer, o povo só estava preocupado em festas, comer, beber, folgar e se alegrar e pronto. Então mudaram tudo. Então o Natal, que era para lembrar do Salvador, comercializaram tudo. Mas aqui está dizendo, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. Jesus, esse que estamos aqui pregando para você. Esse que foi pregado naquela cruz, desprezado como li no capítulo, veio para os que era seu e os seus viraram as costas para ele. Não foi bem recebido. Quem já estudou história, ou quem já leu, ou quem já viu filme, sabe como ele foi bem tratado lá em Israel. Como ele foi bem aceito lá em Israel. Tudo que ele fazia de bom, as pessoas revidavam com o mal. Se ele curava alguém, alguém testificava que foi Jesus, aí eles queriam matar Jesus. É sempre assim, irmão, da humanidade. Mas o Senhor não abandonou. O Senhor não deixou a sua criação desamparada. Ele quer mantê-la, Ele quer dar manutenção, e Ele dá manutenção, Ele dá vida. Estamos chegando já no começo do ano aí, esperamos as chuvas porque Ele manda, Ele é bom. Ele é misericordioso, Ele faz chover sobre bons e maus. O sol nasce sobre justos e injustos. Mas não é porque Ele é bom que as pessoas não vão se perder, assim como um pai que tem os seus filhos. O pai ama seus filhos todos de igual modo. Mas se tiver algum que não quer ouvir o seu pai, e se ele morrer ou perecer pelo caminho tortuoso que escolheu, não foi porque o pai deixou de amar. Então, como quando o texto fala, Jesus nasce, o menino nasceu, e agora quando ele nasce, sabe o que acontece? Capítulo lá do livro de Mateus, lá no comecinho do capítulo número 2, quando Jesus nasceu, ninguém recebeu ele. O que aconteceu no nascimento de Jesus? Diz que teve um alistamento, um recenseamento, foi necessário fazer a contagem do povo, para se cumprir a profecia bíblica. E nesse tempo José volta para Belém. Quando chega em Belém, como era recenseamento, quem era de Belém, estava todo mundo lá, estava tudo lotado, os local onde tinha pousada, tudo cheio. Aí Maria grávida, já para nascer Jesus, procura um abrigo, não encontra. Isso não foi à toa que aconteceu, isso foi para provar o desprezo o qual daria ao Criador dos céus e da terra, que agora estava vindo em forma humana para viver no meio dos homens, para mostrar o seu amor e morrer pelo homem perdido. Aleluia, Deus. E aí procura, não tem lugar aqui não. Ih, a mulher grávida ainda mais. Ih, já para nascer. Não, pode mais para frente você acha lugar. Acharam um curral de ovelhas. Acharam um curral de ovelhas. E lá, quando viu que não tinha para onde ir, pegaram o coxo dos animais lá, forraram por palha e pano, e Jesus nasceu ali, numa manjedoura. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que quando Jesus nasce, pela madrugada está uma estrela brilhando sobre Belém. E o rei Herodes se perturba porque ele ficou preocupado porque havia uma profecia dizendo que o rei ia nascer.
E aí diz, irmãos, que ele convoca uns certos homens sábios e diz: onde é que as profecias dizem que o Cristo vai nascer? As profecias estão dizendo que vai nascer em Belém. E tu, ó Belém, não és a menor entre as de Judá, mas em ti nascerá o teu Salvador. É em Belém que está registrada a profecia. E quando eles olham uma estrela muito grande brilhando, aí vão lá olhar se foi hoje. Volte para me adorar o rei que vai nascer. Só que quando eles vão, irmãos, o anjo notifica aqueles pastores dizendo: não volte para Herodes, porque Herodes quer matar o menino. Porque Herodes pensava que o reino do Senhor é da terra, como o reino de alguém que governa por algum tempo e morre e se acaba em nada. O rei desse rei é eterno e não tem fim. Oh, glória a É um Deus. rei que governa com justiça, não tem barganha, não tem engano, não tem o certo pelo errado e o errado pelo certo, como na humanidade nós vemos todo dia acontecer. É um rei justo. E é por isso que pela sua justiça, irmão, ele não pode, se o homem não se arrepender, justificá-lo nos seus erros, a menos que se arrependa. E aí Herodes, por ver que foi enganado, aí disse o quê? Disse que vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque nós pegamos esse Jesus pelo meio. Cumpriu a profecia, diz: Raquel chora os seus filhos porque já não mais existe. Lamento, choro em toda a Israel. Mas o Senhor, irmãos, revelou novamente a Maria e a José: vão para o Egito. Só um resumo da história de Jesus para você entender. Tudo isso olhando para mim e para você. Tudo isso olhando para a humanidade. Tudo isso dizendo: eu quero colocar você novamente no caminho. Vocês saíram e estão muito longe do caminho. E o caminho que nós escolhemos, irmãos, é sempre aparentemente bom, mas no final é morte. Olha o que eu vou dizer aqui. Quantos pais já aconselham filhos aqui e o filho achou que o pai estava errado e foi fazer o que queria fazer e aconteceu o erro depois? Hein? Não aconteceu? Meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não vá não, é perigoso. Conversa, eu sei. E aconteceu o que? A fatalidade. Assim é Deus. Deus vê tudo o perigo e diz para nós sair do caminho tortuoso, da vereda torta, das trevas, da morte. E nós tão frágeis que somos, achamos que podemos alguma coisa. Fôlegozinho de vida se acaba, nós vamos embora. Paramos de respirar, pronto, parou, o coração parou tudo, vamos embora. Mesmo assim acha que é autossuficiente, não precisa da manutenção no céu. A manutenção não é só comida e bebida, nem só de pão vive o homem, Jesus falou. E o Senhor quer cuidar é da alma, quer cuidar é do espírito abatido. Que não há palavra humana que consiga te ajudar, mas a palavra dele traz consolo, porque a palavra dele vai lá no íntimo da alma e te dá um valor que você nunca pensou que tivesse. Aleluia. Então, irmãos, o Herodes matou todas as crianças, de 2 anos para baixo, mas Jesus foi para o Egito. Passou o tempo, o anjo novamente fala e ele volta para Israel. Com 12 anos ele está no templo ensinando. E os homens olham e dizem: que sabedoria esse menino tem, com 12 anos falando tudo isso. Mas não era um menino comum, era o Deus em forma de homem na terra. Era o que criou, agora pisando na sua criação, andando sobre esse globo terrestre. Eita, glória a Deus. Andando e vendo, dizendo: já que os homens achou que eu estava distante, eu agora vou estar no meio de vocês, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Aleluia. Aleluia. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Qualquer problema que tinha, que alguém vinha até Jesus, Jesus resolvia e resolve. O Lázaro 4 dias já estava fedendo, Jesus foi lá e ressuscitou. Agora a questão de fé, não tem prova para mostrar para você, não tem o que provar, não tem mais, não tem nada. É questão de fé. O meu justo vive pela fé. Se ele não viver pela fé, o Senhor não tem prazer nele. Então hoje, cadê a prova? Cadê a prova de que Jesus viveu na terra? Cadê a prova que Jesus fez? É pela fé, meu filho. Sem fé você não vai conseguir, porque nós não cremos por o que estamos vendo. Está aqui, é isso aqui. Aleluia, Jesus. E Jesus, irmãos, completando ali 33 anos, 30 anos, foi até João, foi por ele batizado, e ali é uma voz que é do céu brada, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. E Jesus começa a pregar,
vai passando pela beira da praia, chama Pedro, chama Tiago, chama João e vão seguindo e vão levando a mensagem. Jesus vai fazendo um milagre e as pessoas vão ouvindo a sua palavra e vai acreditando, outros vão desprezando e ele vai incomodando os religiosos da época. Aleluia, Jesus. Ele chega no templo, o templo que foi construído para adoração ao Senhor, agora uma casa de comércio. Agora está lá as pessoas vendendo os animais para o sacrifício, na porta do templo fazendo comércio. Aí Jesus entra no templo, bota tudo para fora, os animais, quebra as gaiolas, os pombos, solta e vai embora. Ele diz: a minha casa será chamada de casa de oração. Desde esse dia, os religiosos ficaram tentando achar um motivo para matar Jesus. Caifás e Anás, sumo sacerdote, que é bem conhecido na história, religiosos da época. Nós temos que achar um motivo para matar esse homem. Esse homem está acomodando, daqui a pouco nós vamos sair da nossa cadeira, vai tomar a nossa cadeira. Porque o homem é sempre assim, mostra que as coisas é a daqui, aqui não é nada. O que é que vai na cadeira, o que é que vai na coroa aqui? Uma hora vai sair da cabeça, essa cabecinha, ela vai para debaixo da terra e se acaba em nada. Mas sabe o que é que vai permanecer? O homem e a mulher que está na presença do Senhor. O corpo será ressuscitado. Receberá um novo corpo, uma nova veste. Aí é o que vale, porque aqui, se você lutar pelas coisas daqui da terra, se acaba por aqui mesmo. Nós saímos da barriga da nossa mãe, não foi? Quem nasceu vestido aqui? Ninguém nasce vestido, nossa. Trouxe algum palmo de terra? Trouxe algum dinheiro no bolso? Trouxe nada. E a palavra de Deus diz: nu você nasceu e nu você torna. Concluindo, irmãos, para a gente finalizar. Aí, irmão, Jesus foi pregando e foi incomodando, tanto bem que ele fez. Você não vê uma coisa ruim que Jesus fez. Pode procurar, não tem. Era curando, era libertando, era dando pão aos famintos, era socorrendo os enfermos, era dando paz aos que estavam de espírito atribulado. Porque a palavra de Deus mesmo diz: ele daria paz aos espíritos angustiados, libertaria os que estavam presos, daria vista ao cego. Ele fez tudo isso. Mas os homens não viram. Como não vê ainda hoje. Eu sei que chegou o momento, irmão, da crucificação. Ele foi para Jerusalém. Você vê a maldade do ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz para nós não colocar nossa confiança em homem algum na terra. Para nós segurar neles: esse aqui eu posso contar. É nada, não é nada, irmão. Não é nada. No meio dos 12 tinha um que traiu Jesus. E as pessoas ficam assim: eita, mas hoje o que aconteceu? Nossa, aconteceu isso aí. Essas pessoas que ela disse que era... Ora, mas no meio do discípulo tinha um que traiu Jesus. O próprio Judas vendeu por 30 moedas de prata. O Anás e o Caifás, ele tentando todas as formas, achou um que estava com o coração cheio do maligno: Judas. Muitas vezes Jesus ia fazer uma oração: cadê Judas? Não estava com eles. Vamos agora para a casa de Maria e de Marta: cadê Judas? Não estava com eles. Judas já estava saindo fora. Vamos para o Monte das Oliveiras: Judas não está. Onde é que está Judas? Jesus sabia onde estava Judas, porque ele é onisciente. Judas estava tramando como entregar Jesus. E ele, irmão, não foi procurado a princípio pelos sumos sacerdotes. Ele foi até o sumo sacerdote e disse: o que quereis dar-me para me entregar a Jesus? Oh, Jesus maravilhoso. Chamado Jesus de Nazaré. Ele disse: daremos 30 moedas de prata. E ele pegou as 30 moedas de prata, colocou no bolso. E no dia da ceia, ainda foi lá cear com Jesus. Será, irmão? Rapaz, é traição em cima de traição. Oh, como Jesus sofreu. É verdade. Pensa que ele brigou? Como muitas vezes nós fazemos, qualquer coisinha que alguém encosta em nós já estamos querendo brigar. Não resolve, não. Ele não abriu a sua boca. Ele não chamou Judas e colocou Judas diante dos demais discípulos e disse: seu traidor, você fez isso. Ele simplesmente, no dia que Judas beijou ele, disse: com um beijo traíste o Filho de Deus. Vai agora e cumpre lá o que tu tem que fazer. E Judas saiu apressadamente, depois da ceia. E Jesus, irmão, no Monte das Oliveiras, pela madrugada, lá vem Judas, com os soldados tudo armados para pegar Jesus. E Judas disse: aquele que eu beijar, este é Jesus. Vocês podem prender. É difícil? Nós tudo aqui juntos, daqui a pouco aconteceu isso. Mas a gente está aprendendo com Jesus que com Jesus aconteceu. Se ele, perfeito que é, passou por tudo isso. E eu sei, irmão, que ele ali beija, o Judas beija Jesus. Os guardas prendem Jesus, começa ali um julgamento totalmente ilegal.
Não tinha nenhuma defesa, porque Jesus não precisava de defesa, mas era uma coisa legal, foi feito pela madrugada. Pegaram Jesus à madrugada, não deram café da manhã, não deram água para ele beber. Oh, irmão, quanto sofrimento! Aquele que só fez o bem. Jesus nunca fez o mal para ninguém, ele sempre fez o bem, sempre quis o bem das pessoas e quer o bem das pessoas. Mas as pessoas viram as costas para ele. E Jesus, irmãos, foi ali, foi levado diante de Pilatos. Depois de Pilatos foi para Herodes, ficou aquela jogada. Aí chega de novo para Pilatos, Pilatos diz: vou lavar as mãos porque eu não vejo culpa nesse homem. Aí Pilatos diz o quê? Tem uma coisa que eu vou fazer, sempre solta um homem, né? Agora eu vou perguntar para o povo aqui. Tem um aqui, o Barrabás, o homicida, o ladrão, o malfeitor. É certeza que esse povo vai querer que solte Jesus. Já pensou, irmão, como povo são? O povo influenciado pelo maligno que é capaz de tomar a decisão. E na hora, irmãos, perguntou: está aqui Barrabás e está aqui Jesus chamado Cristo. Eu vou soltar Barrabás ou solta Jesus? Não, você deixa Barrabás livre e crucifica Jesus. Não, eu vou dar uma surra nele. Não é para açoitar, não. Eu vou açoitar ele e soltar, não. É para crucificá-lo. É para matá-lo, mas ele não tem crime. Eu vou lavar minhas mãos então. Porque vocês estão dizendo, mas Pilatos também tem culpa. A maior culpa tem aqueles que te entregou a mim. Que me entregou a ti, disse Jesus a Pilatos. E eu sei, irmãos, que sai a turma de gente naquele momento, todo mundo revoltado, cheio de demônio, cheio de gente, coisa ruim, porque não tinha nada de Deus naquelas pessoas. Matar, cuspiram, bateram, esbofetearam Jesus e ele, o soldado, tem um filme aí que foi feito que diz que retrata bem parecido com o que aconteceu. Aquele chicote com os pedaços de ferro na ponta da corda, batia que nem uns anzóis e puxava. E a raiva dele era porque Jesus não gemia, porque Jesus não abriu a sua boca, porque o profeta tinha dito: como ovelha muda ele foi ao matador e não abriu a sua boca. Agora quem vai contar os seus dias se ele é eterno? Ninguém, ele é eterno. O próprio João Batista disse: olha, ele é primeiro do que eu não sou digno, mas ele é digno. Eu não perdoo o pecado, mas ele perdoa. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez homem, mas ele já é Deus com Deus. E eu sei, irmãos, que cumpriu-se o que o Senhor veio fazer. No dia da crucificação, era muita gente, criança, velhos, toda a idade tinha gente lá. Era uma festa terrível, festa maligna. Os discípulos começaram a se esconder com medo. E aí o que acontece foi que Jesus, naquele dia, depois de ter apanhado muito, foi pregado naquela cruz. E lá na cruz, ele bradou: Eita, glória a Deus. Pai, está consumado. O que tu me deste a fazer, eu concluí. A porta está aberta, porque estava fechada, o caminho está aberto. Eu cumpri, Pai, o que o Senhor me entregou. Na tua mão entrego o meu espírito. E Jesus expirou. E quando ele expira, irmãos, acontece algo. A escuridão toma de conta das 3 da tarde, porque foi mais ou menos 3 da tarde que Jesus deu o brado. Escureceu-se tudo, a terra estremeceu. Aleluia. E aí os soldados disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas apenas de lábios eles esqueceram que era antes. Pegaram Jesus e crucificaram. Ou aliás, e sepultaram. Domingo, cadê Jesus? Eita glória. Aleluia, Jesus. Cadê Jesus? Domingo? Maria Madalena, uma mulher muito grata a Deus. E a outra Maria, parece que a mãe de João, foram lá, disseram: vamos lá no túmulo, olhar lá, para ver como é que está, perfumar o corpo do Senhor, vai que alguém esteja lá e nos ajuda a remover a pedra. Até no caminho dizendo: quem vai remover a pedra para nós? Era costume perfumar o corpo do morto, que naquele tempo não era jogar terra em cima, era uma gruta aberta e o corpo ficava lá deitado. Aí as pessoas passavam especiarias no corpo da pessoa, e ela dizendo: quem vai remover a pedra? E elas vão andando, irmãos, madrugada, amanhecendo o dia, quando chega a pedra bem grande, era a pedra assim, ó. A pedra estava fora da...
estava aberta. Aleluia, Ele Jesus. disse, eita, agora? Aí um anjo apareceu. O que vocês procuram? Ele disse, nós procuramos a Jesus de Nazaré. O que aconteceu com ele? Ele disse, ele não está aqui. Oh, glória a Ele Deus. já ressuscitou. Aleluia, Jesus. Como havia dito, ele disse, assim sucedeu. Ele já ressuscitou e está indo para Galileia. Fala para os discípulos dele para Galileia, porque ele está indo para lá. Aleluia. Os soldados correram quando viram a pedra se mover, foram embora. Porque o Senhor dos céus, Criador da terra, moveu aquela pedra. Porque para o Senhor, o Pai do Filho, o Filho do Pai, aleluia, estavam todos envolvidos nesta missão de salvar o homem. Aleluia. E Jesus ressuscitou, apareceu no meio do discípulo e disse, Pai seja convosco. Tomé não estava presente. Eita, glória. Tomé é considerado como incrédulo, né? Aí o discípulo disse, Tomé, nós vimos o Senhor, ele apareceu. Ele disse, eu não acredito. Eu só acredito se eu chegar e ver, e tocar nele, é ele mesmo. Deixa eu ver a mão, se essa verdade, está furada. Aleluia, Jesus. Tinha que ver, porque ele disse, eu sei que ele foi furado nas mãos, foi furado nos pés, do lado, eu só acredito se eu ver. E alguns dias depois, Jesus apareceu e Tomé estava lá e Jesus disse, vem cá, Tomé, vê que sou eu mesmo. Aleluia. Toca aqui, tu não quer tocar? Aí Tomé vai lá e toca e diz, Senhor meu e Deus meu, me perdoa. Perdoa a minha incredulidade. Seja crente, Tomé, e não incrédulo. Por isso, irmãos, é esse Jesus que estamos todo dia pregando. Esse Filho de Deus, o Emanuel, o perdoador de pecado, que sara nossas feridas e que nos dá o direito da eternidade com Ele no céu. Só Ele tem a eternidade com Ele no céu para nos dar. Irmãos, vamos agradecer. Queremos louvar a Deus pela vida do irmão Luiz. O Edivan, quando falou, disse, fala com seu pai. Eu já falei. É com seu pai que a gente vai com maior alegria, né? Pois é, aí eu já falei, fui lá em casa e disse, está tudo certo já. Pronto, irmão. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão, os vizinhos daqui também, ouvindo a palavra. E é isso, irmão. Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo salvar, buscar e salvar os perdidos. E quem é que não se perdeu? Todos nós se perdemos, porque sem Jesus a gente se perde mesmo. Mas quando Ele nos acha, se o Filho do Homem, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, finalizando. Lembrando que as pessoas que queiram nos visitar, bem perto aqui, ó, terça, quinta e domingo, teremos a alegria de recebê-los aqui. Com muita alegria. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se tiver alguém que queira entregar sua vida a Jesus, nós fazemos o convite, né? Por que os irmãos perguntam se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Porque Jesus falou, quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai, dos anjos, tudo está no céu. Olha, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então Jesus vai confessar aqueles que confessaram Ele aqui na terra. Agora, quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, Ele diz o quê? Eu também me envergonharei dele diante dos anjos de Deus, diante do meu Pai. Coisa triste, né, irmão? Ser envergonhado por alguém na terra já é ruim. E não é nada, né? Nós não somos nada, né? Ah, imagina por Deus. Isso. Vamos orar, Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nosso Salvador. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor se manifestou na terra, trazendo tão grande salvação. Teu Filho Jesus veio a este mundo, foi desprezado, foi humilhado, não fizeram dele caso algum, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele, aquele que no Calvário, naquela cruz, deu o brado da vitória, dando agora acesso ao homem, todos que crêem, a entrada no céu. Te louvo, já te agradeço. Abençoa os vizinhos, abençoa, Pai, o dono desta residência, com muita paz, com muita saúde, com muitos anos de vida. Ó Deus, também que a salvação se estenda, Senhor, sobre todos. Já te agradeço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.